pessoal, eu sou Tainara Fernandes, psicopedagoga de Bom Jesus da Lapa e região. E hoje iremos aprender um pouquinho sobre as estruturas das palavras. Um seguidor aqui do canal já tinha me pedido e aí eu falei que iria trazer depois dos outros pedidos. Então passou aí uma semana, né? Nós tínhamos outros vídeos para ser gravados e aí eu já postei para vocês também o sorteio do livro. Quem ainda não viu, assista o vídeo anterior. E hoje falando sobre as estruturas das palavras, nós sabemos que a palavra ela é subdividida em partes menores, que são chamadas elementos mórficos, como gatinho vai ficar gate, mais inho, mais ó. Infelizmente vai ficar in, mais feliz, mais mente. Então a palavra ela é subdividida em partes menores, que são chamados elementos mórficos. Também nas estruturas das palavras contém as vogais e consoantes de ligação, o radical, a vogal temática, tema, a desinência e o afixo, que é o que vocês irão ver no decorrer das aprendizagens aqui das dicas de português. Então, vamos aprender um pouquinho sobre o radical. O significado básico da palavra está contido nesse elemento. A ele são acrescentados outros elementos. Observe um slide: pedra, pedreiro e pedrinha. Vejam que o radical é o mesmo e são acrescentados outros elementos. Um pouquinho sobre a vogal temática verbal. Tem como a função preparar o radical para ser acrescido pelas desinências e também indicar a conjugação a que o verbo pertence. Exemplo: cantar, vender, partir. Nem todas as formas verbais possuem a vogal temática, como parto, radical, mais desinência. Nós temos o tema, que é o radical com a presença da vogal temática. Exemplo: choro e canta. E a desinência são elementos que indicam as flexões que os nomes e os verbos podem apresentar. São subdivididos em desinências nominais e desinências verbais. As desinências nominais, elas indicam gênero e número. As desinências de gênero são a e o o. E as desinências de número são o s para o plural e o singular não tem desinência própria. Vamos ver: gato vai ficar gat, é o radical. O o é a desinência nominal de gênero. As desinências verbais, elas indicam o modo, número, pessoa e tempo dos verbos. Cantávamos, o cante é o radical. O a é a vogal temática. O vá é a desinência no modo temporal. E o mus é a desinência no número pessoal. Vamos aprender um pouquinho sobre os afixos. Os afixos são elementos que se juntam aos radicais para a formação de novas palavras. Então, os afixos podem ser prefixo, quando colocado antes do radical, e sufixo, quando colocado depois do radical. Vejamos: predada, então está sendo colocado depois do radical, ele é sufixo. Vogais e consoantes de ligação são elementos que são inseridos entre os morfemas, elementos mórficos, em geral por motivos de eufonia, ou seja, para facilitar a pronúncia de certas palavras, como paulada, cafeicultura. Então, essas vogais e consoantes de ligação, elas são inseridas para poder pronunciar melhor essas palavras. E chegando aos processos de formação das palavras, inicialmente nós observamos alguns conceitos sobre as palavras primitivas e derivadas e palavras simples e compostas. Vamos ver. As palavras primitivas são palavras que não são formadas a partir de outras, como pedra, casa, paz. As palavras derivadas são palavras que são formadas a partir de outras já existentes, como pedrada, ferreiro, pedreiro. Então, são formadas originando de outras palavras primitivas já existentes. Palavras simples, que são aquelas que possuem apenas um radical: cidade, casa, pedra. Palavras compostas, que são palavras que apresentam dois ou mais radicais:
Pé de moleque, pernilongo, guarda-chuva. Na língua portuguesa, existem dois processos de formação de palavras, que são a derivação e a composição. A derivação é o processo pela qual as palavras, as novas derivadas, são formadas a partir de outras que já existem, como eu falei para vocês, a partir das primitivas. Então, pode ocorrer da seguinte maneira: plexal, sufixal, parasintética, regressiva e imprópria. Vamos ver a primeira. É um processo de derivação pela qual é acrescido um prefixo a um radical, como desfazer, inútil. O sufixo é um processo de derivação pelo qual é acrescido um sufixo nominal ou verbal a um radical, como pedreiro, livraria, civilizar. Onomatopeia, que consiste na criação de palavras através da tentativa de imitar vozes ou sons da natureza. A formação de palavras e a estrutura não são tão fáceis de ser estudado como pensamos. Tudo isso nós aprendemos com a prática. Então, com o tempo, você vai aprender quais são as palavras que têm o som mais forte, como oxítonas, paroxítonas, proparoxítonas. Se você ainda tem dúvida nisso, você pode comentar também aí, seja no WhatsApp, no Instagram ou aqui nos comentários dos vídeos do YouTube, que eu vou gravar um vídeo falando um pouquinho mais para vocês. E a estrutura de palavras é isso, é buscar saber mais conteúdos que com certeza você irá aprender. E no dia a dia, no decorrer, você aprendendo ali a língua portuguesa, com certeza você vai aprender muito mais coisa, muito mais estrutura das palavras, muito mais processos. Então, tudo isso que eu falei aqui antes, trazendo nos slides, foi só um pouquinho mais para poder aguçar a sua curiosidade de buscar mais, de estudar mais. Espero que vocês tenham gostado. Até o nosso próximo vídeo, se Deus quiser. Um grande abraço a todos. Beijos!